Bom dia a todos. Declaro aberta minha penúltima sessão aqui como presidente, porque essa quinta-feira estarei presente, farei presente, aberta a sessão. Consultando diretamente o tribunal sobre a leitura da ata, alguma retificação? Nada, então está aprovada. Julgamentos. Relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, processo número 11.4508, recurso eleitoral, prestação de contas, vereador, Esperidião, eleições 2012, recorrente Austro Gilson Bom Parto Pinto de Miranda, parecer conhecimento e provimento parcial, aprovação com ressalvas das contas do recorrente. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Astro Gilson Bom Parto Pinto de Miranda, candidato ao cargo de vereador pelo município de Porto Esperidião, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 18ª Zona Eleitoral, que julgou as suas contas de campanha reprovadas. Segundo o relatório final do exame, foram denotadas diversas irregularidades nas contas do candidato, dentre as quais o que levou à desaprovação das contas foi a presença de um recibo eleitoral sem as assinaturas do doador e donatário, e com divergência de valor quando comparado ao termo de doação correspondente. O candidato interpôs embargos de declaração, juntando o recibo eleitoral com as devidas assinaturas, porém, o recurso não foi conhecido pelo juiz de primeiro grau, face à ausência de omissão, dúvida e obscuridade a ser sanada na decisão ver gastada. Em razões recursadas, aduziu a existência de falta de proporcionalidade na desaprovação das contas, e eis que o valor total gasto na campanha de R$ 3.845,55 foi baixo, bem como alegou ser hipossuficiente. Ao final, afirmou que a ausência de assinatura em um dos recibos eleitorais é uma questão de natureza formal incapaz de possibilitar o exame da regularidade das contas, devendo a sentença reformada e as contas aprovadas ainda com ressalva. A doutora Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo provimento parcial do recurso para que seja reformada a sentença guiada e as contas aprovadas com ressalva. Relatório. Procurador. Mantém o parecer. Retiro para as com a palavra. Segundo parágrafo já, primeiramente, antes de entrar ao mérito do presente demanda, registre que o recorrente interpôs recurso ordinário com base no artigo 121, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal. Todavia, nome eleitoral, recurso hábil a combater a decisão de primeiro grau, recurso nominado, disciplinado pelo artigo 30, parágrafo 5º da Lei 9.597. Contudo, em virtude do princípio da fungibilidade dos recursos, da instrumentalidade das formas e ante a tempestividade da apresentação da peça recursal, conheço o presente recurso. Quanto ao mérito, consigo primeiramente que o exame da regularidade da prestação de contas não depende do valor total gasto durante a campanha eleitoral do candidato. Ressalta ainda que, consoante o artigo 51, inciso 3, resolução 23.376/2012 do TSE, a desaprovação das contas ocorrerá quando detectadas falhas que comprometam sua lisura e regularidade, não havendo dispositivo legal que disponha que a condição de hipossuficiência do candidato possa influenciar na aprovação ou desaprovação de sua respectiva contabilidade. No que tange ao recibo eleitoral sem as assinaturas do candidato e doador, de fato o documento não possui capacidade de comprovar a receita arrecadada. Porém, na situação dos autos, pode ser levado em conta para sustentar, pelo menos como indício, a doação de bens estimáveis em dinheiro, o que se refere ao termo de doação de folha 33. Tal situação é confirmada com a retificação da prestação de conta ocorrida em 1º de dezembro de 2012, realizada em sede de embargo de declaração com a juntada do recibo eleitoral, com a discriminação de bens doados alterada, constando as devidas assinaturas, mas com o mesmo valor monetário do outro recibo comentado, caracterizando falha formal. Para demonstrar a situação, registra-se que na primeira contabilidade apresentada, o valor da receita do recibo de folha 57 era de R$ 300, e os bens foram discriminados da seguinte forma: 5.000 centinhos, 5.000 colinhas e 500 adesivos. Por outro lado, no recibo apresentado em conjunto com os declaratórios, consta o valor de R$ 300, porém a discriminação da doação foi alterada para 5.000 santinhos, 5.000 colinhas e 1.000 adesivos, tendo havido acréscimo de 500 adesivos, conferindo com os bens elencados no termo de doação acostada folha 33. Assim, nota-se que houve erro formal na alteração do valor do recibo, que mesmo com o aumento de unidades de bens doados, 500 adesivos a mais, não teve o valor corrigido para R$ 510, conforme aponta o termo de doação correspondente. Todavia, o erro detectado, levando em consideração a legislação eleitoral, não passa de falha formal, que não impede que esta especializada analise a lisura e confiabilidade das contas em questão. Eis que o recorrente apresentou somente uma peça com erro, tentou saná-la, bem como logrou êxito ao apresentar os demais documentos obrigatórios. Ressalta-se que a apresentação e a correção da recibo eleitoral junto aos declaratórios, a declaratória é admissível em virtude da incidência dos princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas, bem como se tratando de correção de vícios formais. Transcreve uma decisão nesse sentido, criado o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul. Portanto, diante da qualidade formal da falha detectada, bem como em virtude de sua correção ter sido realizada em sede de recursos de embargos,
de forma que sobrou simples inconsistência, já esclarecida, a medida certa é a aprovação das contas com ressalvas. Em face do exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada e aprovar as contas do senhor Austro Gilson Bomparto Pinto de Miranda com ressalva. Como vota? Vota doutor José Luiz Bozak. Com o relator. Doutor Sabiano Dalia Júnior. Doutor, senhor presidente. Senador José Ferreira Paes. Com o relator, senhor presidente. Senhor Rodomiro com Com voto. o relator. Pedro Francisco da Silva com voto. Com o relator. Por unanimidade, proveu parcialmente o recurso. Nós temos o voto do relator, consonante com parecer ministerial. Vem de vossa relatoria, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Processo 447604, recurso eleitoral, prestação de contas, vereador Nova Brasilândia, eleições 2012, recorrente Juscelia Maura da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo improvimento. Com a palavra, excelência. Interposto por Juscelia Moura da Silva, candidato ao cargo de vereador pelo município de Nova Brasilândia, eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 34ª eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha. Segundo o relatório final de exame, foram denotadas diversas falhas nas contas da candidata, a saber, letra A, os canhotos dos recibos eleitorais não foram preenchidos corretamente, letra B, ocorrência de divergência entre a prestação de conta parcial e a definitiva, letra C, realização de despesa após o término da eleição, letra D, a abertura da conta corrente foi realizada após o prazo previsto no artigo 12, parágrafo 1º, resolução 23376/2012 TSE, e letra E, recebimento de doação estimável em dinheiro de pessoa jurídica que constitui concessionária de serviços públicos, sendo o recurso proveniente de fonte vedada pelo artigo 27 e resolução 23376/2012 TSE. Contudo, a douta magistrada considerou as impropriedades apontadas como acima nos itens A ao D, acima identificados, como impropriedades formais que não prejudicam a análise das das contas, levando em consideração para desaprovar as contas a existência de doação estimável de dinheiro realizada pela pessoa jurídica GF dos Santos e Companhia Limitada, na qualidade de concessionária de serviço público, que é considerada fonte vedada pela legislação eleitoral. Em razões recursais, a candidata aduziu que as doações recebidas pela empresa citada corresponderam aos serviços de sonorização contratados, não havendo recebimento de serviços de rádio. Ao final, solicitou a aprovação das contas. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso, de modo que seja mantida a sentença guerreada. Relatório. Procurador. Mantenha o parecer. Ratificado, senhor. Segundo parágrafo. Na presente contabilidade, parte das impropriedades detectadas são de cunho meramente formal, conforme apontado pela douta magistrada da qual, todavia, as contas possuem uma falha grave, consistente na existência de doação realizada por pessoa jurídica investida na qualidade de concessionária pública, considerada fonte vedada pelo artigo 27, inciso 3, resolução 23376/2012 TSE. Transcreva esse dispositivo. Tal proibição tem por escopo manter o equilíbrio e a isonomia da campanha eleitoral, bem como evitar futura influência no exercício dos mandatos eletivos, de modo que sua inobservância dá aso à desaprovação das contas. No caso, a recorrente recebeu e utilizou recurso estimável em dinheiro, a título de doação da empresa GF dos Santos e Companhia Limitada, no valor de R$ 650, referente à produção de horário eleitoral gratuito, conforme descrição do recibo eleitoral número 11.000.898, 18 MT 000008, folha 79. Contudo, em consulta à certidão do cadastro anual de pessoa física, fornecida pelo site da Receita Federal, a atividade econômica principal da empresa citada, atendendo pelo nome de Fantasia Rádio 9 FM, é a de radiodifusão, constituído dessa forma concessionária de serviço público, consoante artigo 223 da Constituição Federal. Nos autos, restou evidente que a recorrente recebeu e utilizou recursos provenientes de concessionária de serviços públicos, fonte esta vedada pela legislação eleitoral, devendo ser mantida a sentença guerreada e as contas desaprovadas, onde transcreve o entendimento nesse sentido Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Em fato disposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral Eleitoral, nega o provimento do recurso para manter a sentença a qual e desaprovar as contas em exame. É o relatório. É o voto. Como voto? Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Relator. Recurso do vereador Gerson Paes. Acompanhe o relator. Doutor Sebastião Rodomeida. Com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva com Com o voto. relator. Proveu o recurso, nos termos do voto do relator. Unânime, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, o processo número 5344, recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro 2011, PR, Chapada dos Guimarães, recorrente Partido da República de Chapada, recorrido Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição da preliminar de ausência de fundamentação de sentença e no mérito pelo improvimento do apelo. Palavras. Obrigado, senhor presidente. Trato os presentes autos de recurso eleitoral em prestação de contas do diretor municipal de Chapada dos Guimarães, do Partido da República PR, em face à decisão do juiz da 34ª Zona Eleitoral de Chapada,
que em sentença lançada de folhas 33 e 38 desaprovou suas contas referentes ao exercício 2011, determinando ainda a suspensão das novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 ano. Em razões recursais, sustenta o Partido da República em preliminar carência de fundamentação da sentença. No mérito, sustenta que foram apresentadas todas as peças e que a ausência de movimentação financeira foi em razão do partido não ter recebido os recursos do período. Ao final, requer ser dado provimento ao recurso para que seja reformada a sentença aprovada das contas do PR de Chapada dos Guimarães relativas ao exercício 2011. Contra razões pelo desprovimento, instada a se manifestar, a douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Médico Procurador. Mantenha o parecer. Mantido. Palavra. Passo ao voto da preliminar de falta de fundamentação da sentença, a qual eu estou rejeitando, uma vez que a sentença aponta realmente a existência de movimentação financeira estimável em dinheiro e não a apresentação dos livros diários e razão, apontada no parecer conclusivo da área técnica, como causa de desaprovação da contabilidade. Assim, sem maiores razões, existe a fundamentação e eu estou rejeitando a preliminar de falta de fundamentação de sentença. De acordo? Unânime. Passa ao voto normal. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos da admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Todavia, quanto ao mérito, eu estou acompanhando o eminente Procurador Regional Eleitoral para desprovê-lo, uma vez que o parecer da área técnica provou irregularidades na ausência de movimentação financeira ou estimável em dinheiro e a não apresentação dos livros diários. Em casos excepcionais, conforme consta do voto aí, essa Corte Regional tem admitido a ausência de uma movimentação financeira em conta bancária específica, mas no presente caso, a falta da peça contábil essencial impõe a desaprovação das contas do partido, no caso, por falta do livro diário e razão, necessários para a comprovação de que realmente não houve movimentação contábil financeira no período. Como no recurso pedido de reforma total da sentença, quem pede o mais que pede, quem pede o mais pede o menos quanto à suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de 1 ano, realmente se mostra desproporcional, razão pela qual é de se reformar parcialmente a sentença para, em fundamento com o artigo 3º, com o parágrafo 3º do artigo 37 da Lei dos Partidos, reduzir a suspensão dos repasses das cotas do fundo partidário do ano seguinte pelo período de 6 meses. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou dando parcial provimento ao recurso interposto pelo Partido da República, para o fim de manter a decisão que desaprovou as contas do Diretório Municipal, mas reduzir de 1 ano para 4 meses a suspensão dos repasses de novas cotas ao fundo partidário. Comunique-se à direção nacional e regional da agremiação. É como eu voto, senhor presidente. Parecer nesse sentido? O parecer era pela manutenção integral da sentença. Em desacordo com o parecer, né? Ou parcialmente pela preliminar rejeitada, né? Ok. Senador Gerson Paes, como vota? Senhor presidente, só gostaria de indagar aí, doutor Samuel, que no parágrafo anterior à conclusão, ele disse, está consignado no voto, que o período deveria ser reformada a sentença nesse aspecto, para reduzir o período para 6 meses. E na conclusão ele disse para 4. Que me parecer ficou meio contraditório, né? A colocação. Realmente houve Eu não sei se ele vai ficar com 4 ou com 6 meses. Aqui. Não, vamos manter os 6 meses, né, conforme está justificado. 6 meses? Eu agradeço a participação. Estou de acordo com o relator. Senhor Sônia Arruda Almeida. Relator, senhor presidente. Senhor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Senhor Francisco Mendes Neto. Relator, presidente. Senhor Zé Luiz Brazac. Relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pela rejeição da preliminar e pelo improvimento do recurso.
Também da relatoria, Dr. Samuel Franco da Lia Júnior. O 460-29, recurso eleitoral, propaganda política eleitoral, imprensa escrita, jornal, etc., informações obrigatórias, Araputanga, eleições de 2012, são recorrentes. O Divino Gonçalves dos Santos, o Edivaldo Virgínia da Silva Badu, Jocelino Ferreira da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer conhecimento e provimento do apelo. Com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Divino Gonçalves dos Santos, Edivaldo Virgínia da Silva Badu e Jocelino Ferreira da Silva, visando a reforma de sentença proferida pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público por propaganda irregular, condenando-os ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$1.000, com fundamento do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei das Eleições. Consta da sentença subjugada que, embora tenha sido comprovada através de notas fiscais a doação da divulgação de propaganda eleitoral no jornal, ainda assim deveria constar da mesma o seu valor, conforme prescreve parágrafo e artigo da Lei das Eleições, sendo a ausência de tal requisito punível com a aplicação de multa. Em apertada síntese, sustenta os recorrentes que a propaganda eleitoral vinculada no Jornal Popular fora doada aos candidatos, estando ausente o elemento subjetivo do tipo dolo na prática de propaganda irregular. Sustentam ainda que as vinculações em 2 edições do jornal, através de doação, foram publicadas sem o conhecimento deles, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a penalidade da multa. Contra razões pelo desprovimento, a douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença de piso. Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado, escrito. Eu estou acompanhando a douta Procuradoria Regional Eleitoral, uma vez que entendendo que a sentença realmente não merece reparos, porque o artigo 43 diz que deverá constar, entre outras, tratando no voto, deverá constar do anúncio de forma visível o valor pago e a inobservância nesse disposto, sujeitos os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$1.000 a R$10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for o maior. Essa obrigatoriedade visa salvaguardar o direito à igualdade de competição entre os candidatos e melhor controle dessa justiça. Assim, o fato de ser objeto de doação da empresa de comunicação não afasta essa obrigatoriedade de que conste o valor das inserções, independente do seu valor, no caso R$140, fato que inclusive poderia ensejar a divulgação de outras candidaturas, posto que seriam pagas, evitando-se assim um monopólio em prol de alguns. Do mesmo modo, não deve prosperar a tese de que não teriam conhecimento prévio da propaganda, por mais que tenha sido doada pelo jornal à vinculação. Todo o material de propaganda eleitoral é de responsabilidade dos partidos, coligações e do próprio candidato. Além do mais, conforme destacado no parecer ministerial, a doação consta de prestações de contas de campanha dos recorrentes. Então, veja que o juiz aplicou a multa no seu valor mínimo e com essas considerações, acompanhando o parecer ministerial, eu conheço do recurso e nego o provimento, mantendo a sentença de piso. O valor mínimo. O tribunal está de acordo? Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, improveu o recurso. Sistema do fato relator em simetria com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira da Paz. Matéria administrativa, processo 7136, processo administrativo por ação de responsabilidade. Violação ao cronograma estabelecido pelo TSE, resolução 23375, prejuízo à imagem da Justiça Eleitoral, requerente à Corregedoria Regional Eleitoral. Desembargador Corregedor, com a palavra. Grande plenário, cuida-se de apuração preliminar de responsabilidade instaurada por essa Corregedoria Regional Eleitoral, em face do cancelamento de 98 inscrições eleitorais contidas nos lotes 137 e 144/2011 da 39ª Zona Eleitoral, decorrente da realização da revisão do eleitorado do município de Acorizal, levada a efeito no período de 18 de outubro a 16 de novembro de 2011.
As informações da Coordenadoria Jurídica Administrativa dessa unidade correcional, encartadas as folhas 2/10, 145/145 verso e 165/167, somam-se as manifestações das unidades da Secretaria de Tecnologia da Informação deste jornal, do chefe do cartório e do titular e da titular da 39ª Zona Eleitoral, doutora Valdeci Moraes Siqueira. O detalhamento técnico e elucidativo quanto à sucessão de fatos que culminaram na exclusão dos 98 requerimentos de alistamento eleitoral constam das peças de folhas 2/10, de folha 145/145 verso, prestadas nos autos da revisão de eleitorado número 29, dígito 35.2011, dígito 6.11.0039, hora, acondicionados como inicial e complemento deste procedimento de apuração prévia. Decisão da excelentíssima ministra Nancy Andrighi, no bojo do ofício número tal da lavra deste corredor regional eleitoral, por meio do qual fora requerida providência de reversão da exclusão, ficou assim consignada resumidamente. Reticências, aspas, reticências. A despeito das razões que teriam provocado a exclusão dos requerimentos, observo que eventual atendimento do pedido ensejaria a violação dos prazos previstos na Resolução TSE 23.375, de 19 de dezembro de 2011, o que comprometeria seriamente a regularidade das ações voltadas à consolidação dos dados que viabilizarão a alimentação das urnas eletrônicas e a geração das folhas de votação para os mais de 5.000 municípios do país, que não comportam adiamento, sem colocar em risco a realização das eleições de outubro. Forte nessas razões e que pesem os transtornos causados aos eleitores envolvidos, indefiro o pedido e determina a remessa dos autos à Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso para conhecimento e adoção de medidas julgadas necessárias. Fecha aspas. Face ao teor do deciso prolatado pela excelentíssima senhora Corregedora Geral, concomitantemente à instauração do vertente procedimento de apuração prévia, propôs à digna previdência, esse corregedor, a adoção de plano de ação consistente na notificação dos eleitores que tiveram o título eleitoral cancelado e na divulgação oficial de nota de esclarecimento nos meios de comunicação social, traduzido pela informação de folhas 14/2012, de 16 de agosto de 2012. Comunicação do ocorrido aos membros dessa Corte ao Procurador Regional Eleitoral, encontra as folhas 170 e 175. Propiciada a vista dos presentes autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, o parquê procedeu à sua devolução sem manifestação. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Não tem parecer, né? Não tem, excelência, mas o doutor relator já deixou bem claro que a doutora ministra negou o pedido, então eu creio que aqui o tribunal fez tudo o que era possível e não há providências adicionais a serem tomadas. A matéria já é conhecida da Corte, né? A questão foi aqueles cancelamentos lá de Acorizal, 98 eleitores. O tribunal tomou todas as providências possíveis e imagináveis, tentando reverter a situação. Infelizmente não conseguiu, mas os eleitores foram comunicados. Prejuízos maiores, quero crer que não aconteceu nenhum deles. E nós temos aqui uma arguição preliminar colocando a apreciação do tribunal, trazendo a apreciação da Corte, essa matéria, porque entendemos que seria da Corte em razão de que estariam envolvidos não só a juíza eleitoral, mas também servidores do próprio cartório e servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Como uma divisão de competências aí, nós entendemos que seria melhor trazer a apreciação da Corte. Essa matéria preliminar estão trazendo, e no mérito é exatamente essa questão. Foram tomadas as providências necessárias, feitas as comunicações, solicitada a senhora ministra providência no sentido de regularizar essa situação. O seu presidente também se empenhou nessa tarefa, consultou, inclusive foi à procura da ministra presidente, e infelizmente não foi possível resolver o problema a contento. De qualquer sorte, né, o procedimento foi instaurado. Nós fazemos aqui uma série de colocações dentro desse panorama criado pela situação, e ao final nós estamos propondo aqui o arquivamento dessa averiguação prévia, né, porque entendemos que não há nenhum motivo bastante para autorizar a abertura de um procedimento investigatório.
mandando comunicar à Corregedoria Regional Eleitoral, né, para que a quem incumbe, no caso, a comunicação do arquivamento ao Conselho Nacional de Justiça. Por isso nós estamos, é assim que estamos votando pelo arquivamento do procedimento prévio, senhor presidente. Isso é pelo reconhecimento da competência do Tribunal Pleno. Sim. E pelo arquivamento do procedimento administrativo, do processo administrativo, né? Exato. Na verdade não é nenhum processo administrativo, é um processo. É um procedimento mesmo. É um processo inicial, né? Não é um. Esse é o processo administrativo disciplinar, né? Isso. Não está de acordo? Alguma consideração? De acordo? Todos de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, e com reconhecimento da competência do Pleno, determinou o arquivamento do procedimento nos termos do voto do relator. Tô? Então, nessa página se encerrar, nós tivemos aqui acabando para trazer a assinatura da presidência, o deferimento da aposentadoria da servidora Jusilei Marisa de Souza, que ingressou aqui no nosso trabalho em 27 de 12 de 1989, portanto mais de 23 anos de carreira no TRE, 25 anos de serviço público, exercendo diversos cargos, assessora jurídica do Tribunal, Secretaria de Recursos Humanos, atualmente como coordenadora de jurisprudência e documentação aqui do Tribunal. E a Jusilei Marisa de Souza se encontra presente e, em nome da Corte, eu devo traduzir a nossa satisfação, embora iremos ter que suportar a sua ausência dos nossos trabalhos aqui, que são muito bem exercidos, e dizer que foi uma honra também para mim trabalhar com você nesses tempos que nós passamos por aqui. Eu te cumprimento em nome da Justiça Eleitoral, desejando, me parece, pelo que eu vi, estava indo lá para Santa Catarina também, e vai ficar lá perto de algum cartório eleitoral, alguma coisa assim que eu ouvi falar, né? Então, estou desejando a você boa continuidade aí dos trabalhos junto ao eleitoral e, evidentemente, desejando a Deus que te possibilite toda a felicidade do mundo, porque você é merecedora, seguramente, e você merece tudo isso. Acho parabéns, muito obrigado pelo seu serviço prestado, viu, Marisa? Nada mais? Ninguém quer se pronunciar? Encerrada a sessão, então.